Olá, eu sou o Thiago Spikers e você está em mais um vídeo da série HQ é o que há. Retomando essa série, o primeiro vídeo deste quadro em 2018. Nessa série aqui eu falo algumas dicas e detalhes técnicos para quem quer fazer quadrinho na prática e também levanto algumas questões sobre mercado, sobre as tendências, sobre o atual cenário, algumas reflexões e claro, no meio aí vai muita coisa da minha visão, das minhas ideias, justamente para levantar a questão e fazer a gente discutir e fazer as pessoas pensarem. Este aqui eu sei que não é o quadro mais assistido nem aguardado do canal, mas o prestígio de fazê-lo é imenso, enorme, porque eu sei que as pessoas que assistem e comentam aqui especificamente nesse quadro é uma galera assim, experiente, são autores, são pessoas de grande importância no cenário atual de quadrinhos no Brasil. Então o prestígio é gigantesco. E hoje eu quero começar o quadro de 2018 falando sobre uma coisa que é uma visão minha, uma ideia minha, que serve tanto para quadrinistas e principalmente se você que está me assistindo tiver um perfil empreendedor, tiver de repente uma economia ou tiver pensando em abrir um negócio, talvez nesse universo geek, aí talvez seja algo que você goste, que é lojas geek, os futuros comic shops. Por que eu quero colocar essa questão? Porque assim, digamos, na nossa cultura de consumo atual no Brasil, quando a gente fala em comprar quadrinhos, ainda é associado muita coisa de banca. Quero comprar quadrinhos ou na banca de jornal. De alguns anos para cá também isso expandiu para o consumo em livrarias, né? Então as livrarias no geral já têm uma área específica para vender quadrinhos. Isso eu gosto de lembrar que há 10, 15 anos atrás não existia. Quadrinhos ficavam na seção infantil. Eu já encontrei livro do Scott McCloud na seção de infantil e já encontrei livro do Manara na seção infantil. Aí hoje sim você tem uma área específica para quadrinhos e aí tá tudo lá, né? Só que assim, gente, sendo bem direto, tá? Mercado de banca está despencado, tá? Está, assim, sobretudo para quadrinhos está uma coisa cada vez pior. Já era impossível de entrar, agora está pior ainda. Editoras que já têm atuação no mercado de bancas há anos, né, já fazem isso, já tem o bonde andando, então é outra questão. Mas se você, por exemplo, quiser abrir uma pequena editora agora e tentar entrar nesses nichos, você não vai conseguir. Não vai conseguir, você não vai ter poder aquisitivo para segurar a barra para entrar no mercado. É um bicho, cara. Essa é a real, assim. E é importante frisar aqui que o público de uns anos para cá mudou, né? Mesmo as editoras que habitualmente trabalham com quadrinhos, aquela coisa do quadrinho periódico, gibi baratinho que você tem nas bancas todo mês, isso tá quase que meio se esfarelando. Você tem ainda, mas não é mais o principal negócio. Muitas editoras estão focando em publicar quadrinhos com formatos de livro, numa tiragem menor, caprichando mais no acabamento, de maneira que o leitor esteja disposto a pagar mais por aquele produto. Então envolve aí uma coisa de valor percebido. Por exemplo, um gibizinho, uma folha grampeada, você associa com uma coisa barata. Agora, se você faz um encadernado com uma lombadinha quadrada, você associa com um livro. Então a pessoa vê, de repente, R$10 num gibi grampeado, pode ter o mesmo número de páginas, só que se um está grampeado, outro tem uma lombadinha quadrada com uma orelha, um ele vai achar barato, outro ele vai achar caro. Valor percebido, tá? Dessa maneira o mercado está mudando, está se moldando, tá? Porque o público que consome quadrinhos hoje em dia, ele se tornou um público mais assim, de nicho. Ele já não é mais aquele gibi que você vende aí 100 mil cópias no Brasil inteiro, 200 mil cópias. Hoje os gibis periódicos eles têm aí tiragem de 30, 40 mil cópias no máximo. Isso é os mais vendidos, tá? Quando não é 20 mil, 10 mil. Outros quadrinhos encadernados, mais caros para livraria, eu sei que existem editores trabalhando na média de tiragem de 1.000 exemplares, 2.000 até 3.000 exemplares. Isso para o mercado de livraria é mais viável, né? Você não tem aquela coisa periódica de você ficar na banca, né, e ficar só um mês, depois você torna para a editora. Na livraria é um pouquinho diferente o negócio. Então muitas editoras têm, digamos, sobrevivido graças a esse formato. Então publicar quadrinhos está virando uma coisa de você publicar livros, não mais publicar revistas.
Perceberam a troca aí? Então você tem tiragens menores, mas por um produto que é mais caro, que atende um público que está disposto a consumir esse produto por este valor, visto que você tem um valor agregado maior, com acabamento, uma capa às vezes capa dura, um verniz reserva, enfim. Existe essa polêmica atual que está todo mundo falando sobre os preços da Panini e tudo, eu não vou entrar em mérito disso, tá? Eu só quero colocar aqui essa mudança do público e dos formatos editoriais, né? Aquela lógica de gibizinho de R$2 que o moleque comprava com troco de pão aos montes, isso parece que acabou, né? Estamos migrando agora para um público que ele é mais exigente, ele tem esse perfil mais do colecionador, né? Veja, eu tenho certeza que muita gente me assiste e coleciona mangás, né? E antigamente, bem antigamente, tá? Eu falo de 30, 40 anos atrás, era comum a molecada trocar gibis, depois que ele trocava com um amigo. Hoje em dia, você compra para colecionar, você quer deixar na sua estante. Então é um outro tipo de valor, é uma outra lógica de mercado de consumo. E isso tem mudado. É perceptível também o aumento muito grande do que a gente chama de público geek. Ou seja, nerd hoje em dia é uma coisa legal. Eu nunca imaginei que isso um dia ia acontecer, mas ver série, ver filme de temática de ficção científica, super-herói, ler gibi, videogame, hoje é uma coisa de caras legais, né? Então isso está em alta. Existe muito público aficionado para isso, muito mesmo, tá? Eu acho que a Comic Con do Brasil, que se tornou uma das maiores do mundo na sua 4ª edição, já é o argumento mais assim final para ninguém ter dúvida disso. Existe público para cultura geek e um público muito grande. E esse público carrega muito dessas práticas de consumo de quem consome quadrinhos hoje em dia, que é o público fã, colecionador e fiel. Ao mesmo tempo, nós também vimos o crescimento, pelo menos nas principais cidades, aqui em São Paulo e em outras cidades também, eu vejo que tem aparecido muita loja com temática geek. Ou seja, é uma loja que ela envolve todo esse universo de cultura pop. Quadrinhos, figures, bonequinhos, chaveirinho, tranqueirinhas, itens colecionáveis, camiseta, enfim, são produtos que envolvem esse universo, né? É também perceptível alguns bares, lanchonetes com essa temática também que começaram a surgir, porque digamos que é uma coisa que também é um modismo e também houve um aumento muito grande do público que assumidamente gosta desse tipo de cultura. E aí é que entra a minha questão, um ponto que eu quero levantar aqui. Nós temos um mercado de banca que está muito ruim, para não falar quebrado, para não falar falido, tá? Você aí que mora talvez nas cidades, nas capitais, não deva sentir isso tanto, mas quem mora no interior, comenta aí a dificuldade que é chegar às HQs que você gosta na banca da sua cidade, se é que chega. Tá? Tem um motivo para isso, com relação ao monopólio da distribuição, mas fica para um próximo vídeo. A lógica interacional comercial da banca de jornal é uma coisa comissionada de ciclo, ou seja, a revista que chega lá, ela tem um mês para ficar e depois o que não vende é devolvido para a editora e o jornaleiro ele trabalha com a comissão. Eu vou falar uma coisa agora que é, assim, com respeito a todos os jornaleiros, eu sei que não é todo mundo que é assim, eu sei que tem muitos jornaleiros que são excelentes comerciantes, mas existe muito jornaleiro que não tem a mínima ideia do que ele está vendendo. É sério, o cara recebe um pacote, ele vai simplesmente deixar lá e, põe aí, se é comissionado mesmo, se vender, vendeu, se não vendeu, beleza. Tem jornaleiro que não lê as publicações, ele não sabe do que se trata certa revista, ele simplesmente deixa lá. Ah, ele ouviu falar que tal revista vende, então tá bom, então põe lá. Tem muito jornaleiro que é assim. E isso reflete no consumidor, que é um consumidor que ele chega na banca, ele procura o que ele quer e ele leva. Né? Ele não é um cara que ele vai para a banca para se informar das novidades, para saber o que há de novo, para conhecer. A banca é uma coisa muito assim, né? Vai e vem. Quando você tem uma loja com tema específico, o cara que tem a loja, que vende o produto, ele tem que comprar o produto que ele revende. E esse ponto faz toda a diferença do cara que tem uma loja física para um cara que pega um material que é comissionado. Quando o cara pega um material comissionado, a tendência é o quê? Deixa lá, se vender, vendeu. Se não vendeu, e daí? Quando um cara pega um material, que seja um livro ou um produto qualquer, e ele pagou para poder revender aquilo, se ele não vender aquele produto, ele se ferrou. Porque vai ficar encalhe. É um capital parado.
é um dinheiro que não está circulando, é um prejuízo para ele. Por isso que o lojista, ele só, digamos, vai apostar naquilo que ele se sente mais seguro para vender, que ele sabe que vai ter vendas. Vocês acabaram de descobrir por que na papelaria da sua cidade não tem material de desenho profissional. Porque não dá giro, tá? É isso. Se tiver procura, se tiver venda, o cara aposta, certo? Porque ele vai comprar o material e vai poder revender. Ou seja, se o vendedor ele não tiver esse perfil de um empreendedor, de um cara que sabe dialogar, que sabe apresentar o trabalho, sabe apresentar o que ele tem vendendo lá, a loja dele não vai vender, ele vai quebrar. Simples assim. Visto que as bancas de jornal estão num processo de declínio e o público geek é grande, existe aí uma possibilidade de negócios que pode ser algo satisfatório para você, principalmente que mora numa cidade que é afastada, que as publicações que as pessoas querem ou produtos que as pessoas querem não chega na sua cidade por uma questão de monopólio de distribuição, dificuldades e tudo mais. Você com a sua loja pode se tornar um ponto de referência de consumo para essas pessoas, para esse público que está carente, que atualmente se quiser alguma coisa tem que comprar via frete na internet e ficar sujeito ao correio. Não que isso seja um problema, mas a loja física é um outro tipo de interação. É aí que eu coloco que talvez eu vejo que a loja geek pode se tornar o futuro comic shop do Brasil. Veja só, eu não estou falando que a banca vai acabar, não estou falando que tem que parar de ter quadrinho na banca, eu estou falando que pode existir aí um novo canal de comércio de produtos com essa temática geek e também que pode entrar os quadrinhos para atender esse público geek, principalmente de cidades afastadas dos grandes centros que não tem acesso porque não chega o material até eles. Uma vez que você tem uma loja física, você pode negociar diretamente com uma editora para comprar o livro. Né? Você não precisa pegar do centro de distribuição, você compra o livro, você pega diretamente da editora e você tem como revender na sua loja. E aí para editoras pequenas você também pode ter um bom canal de negócio aí, porque, digamos, é mais um cliente para você atender que não seja somente a distribuidora principal. Então veja que até agora eu levantei alguns pontos apenas para evidenciar que existe público querendo consumir um determinado produto e um mercado estabelecido que não está dando conta de atender esse público. E é nessa perda que existe uma possibilidade, e é aí que entra o empreendedorismo. O cara que vai ver nessa falha uma demanda, uma necessidade de um assunto que talvez você goste para montar o seu negócio, para atender esse pessoal e aí fazer talvez um possível mercado girar. Eu vejo que a loja geek é um bom negócio, por quê? Porque você não vai só vender quadrinhos, você não vai ser um substituto do jornaleiro, você vai ser uma loja que vende produtos relacionados a este universo. E eu já vou adiantar aqui, se você abrir uma loja física só para vender livro, você tem um grande risco de quebrar. Infelizmente, livro não é uma coisa que vende a rodo aqui no Brasil. E loja física você tem muitos encargos e despesas. Por isso que eu estou falando, loja geek, não loja de quadrinhos. E aí você pode colocar algumas coisas, produtos que atendam a demanda da sua cidade. Então talvez na sua cidade tenha uma boa quantidade de pessoas que jogam card game, ou na outra sua, que, não sei, que consumam camiseta, ou talvez você possa abrir uma loja que tenha um espaço para rolar alguns cursos de desenho, ou palestras ou atividades, também uma loja, estúdio talvez, alguma coisa assim. Aí cabe a você, como empreendedora, fazer uma análise do seu público, fazer um estudo e ver o que há de carência e o que há de mais promissor para você colocar como produto na sua loja. Você pode até mesmo colocar materiais de desenho, dependendo do que você fizer. Então se você tem uma loja que de repente você promove algumas palestras ou cursos, por que você não coloca os materiais de desenho bacanas aí para vender também? Tá aí uma ideia. E é aí que entra o ponto que eu quero assim, evidenciar, que são os quadrinhos independentes BR. Por quê? Os quadrinistas que vendem o seu trabalho, o seu quadrinho, isso aqui por exemplo, a gente faz um tipo de venda direta, ou seja, é um tipo de livre mercado aí, certo? A gente vende direto ao nosso consumidor, a gente muitas vezes não tem editora, não tem alguém que financia, e muitas vezes quando a gente deixa o material numa loja, a gente negocia diretamente com o comerciante lá.
Uma vez que você tem uma loja particular em que você tem esse acesso à negociação direta, você tem a possibilidade de fazer mais atividades que, digamos, crie uma pequena comunidade dentro desse espaço que seria a sua loja geek. Atualmente, a loja, dependendo do segmento, você comprar numa loja não é mais tão vantajoso se você olhar só do ponto de vista monetário, da moeda. Comprar pela internet muitas vezes se torna mais barato, mesmo com o frete. Então comprar em uma loja tem uma coisa da experiência, do ato da compra, de você estar lá. Quem estuda marketing vai saber do que eu estou falando. Né? Quando você entra numa loja que tem um monte de jogo, que tem um monte de brinquedo, quem aí tem filho, ou se você lembra quando era criança, é muito diferente você ir numa loja com o seu pai e o moleque pegar o brinquedo na prateleira e querer levar e ele voltar com aquilo para casa, do que simplesmente chegar um pacote pelo correio. São experiências diferentes. Então quando você monta uma loja com alguma coisa, atualmente o que importa, né, para você consolidar o seu público não é unicamente o ato de você vender, mas é essa experiência do ato da compra. Né? É ele ir na loja e sentir, digamos, a vontade de consumir algo lá. Por isso que eu acho que nesse nicho do geek, é muito importante você trabalhar a interação com o seu público local. E aí mais uma vez entra em questão os artistas e quadrinistas. Porque se você negocia com, suponho, na sua cidade, tem um grupo que ele é bacaninha e tal, você faz negócio, você pode de repente promover um curso, você pode promover uma palestra, você pode no futuro trazer convidados. Eu estou falando isso porque já fizeram isso comigo, já participei, e acho que o melhor exemplo que nós temos nesse momento é a Mônica em Sorocaba. A loja que ela trabalha é exatamente um exemplo disso. Vocês aí que moram em Sorocaba e conhecem, a comunidade daí de Sorocaba deve conhecer a Mônica e a loja que ela trabalha. É um baita lojão? Não, mas é um pequeno ponto ali de interação entre esse público que consome e o que vende. Então, digamos, você tem ali uma pessoa que está dando aula, você tem um interesse individual que está sendo atendido lá, uma fonte de renda e de trabalho para ela. Você tem a dona da loja que vende o produto, você tem um outro interesse individual de uma pessoa que está comercializando, e você tem pessoas e clientes que gostam desse universo, que vão entrar lá e vão ver os bonequinhos que ela gosta, vão ver os mangás que ela gosta, tem um curso rolando lá, e mais ainda, você pode até promover alguns pequenos eventos lá dentro, que eu sei que eles já fazem isso. Eu sei porque eu já fui lá uma vez, não pra gente fazer um bate-papo, nada, foi para um outro evento, mas eu estive lá. Eu já também fui numa escola em Varginha dos meus amigos, né, o Alisson e a Bianca, um abraço para vocês, é a mesma coisa, eles promoveram um evento na cidade, Varginha, cidade do ET, que é super pequena e chamou o pessoal das cidades vizinhas. Então veja que tem uma coisa de você propor a experiência da pessoa que entra na sua loja. E aí que eu acho que o cara que vai montar o seu negócio, se você for vender quadrinhos, seja de brasileiros ou seja lá, mesmo se for de grandes editoras internacional, eu gosto de comparar com a lógica da locadora de filmes anos 90. Né? Quando você ia na locadora, o cara que atendia na locadora, ele não era só o cara do balcão que ficava esperando você levar o filme para ele. Muitas vezes era o cara que ele sugeria filmes. Ele falava, cara, você quer assistir o quê? Pô, tô procurando um filme de suspense que é bom. Ó, tem esse aqui, ó. Pô, cara, nunca ouvi falar tudo, mas ele é interessante. Eu vi, eu gostei, ele é assim, assim, assado. Pô, eu vi esse aqui, ó. Esse aqui como é que é? Ó, esse aqui é tal. Era muito comum o cara da locadora entender sobre o filme, ele ter assistido a maioria dos filmes que estavam lá. Eu tô dizendo que se você vai montar um negócio com uma loja geek, é muito importante você, no seu perfil como empreendedor, conhecer o produto que você vende. Porque conhecendo e indicando, você consolida o seu cliente e faz ele voltar e até indicar para as outras pessoas. E aí você tem uma grande possibilidade de negócio, porque os seus clientes visitando a sua loja, eles vão sentir a vontade para conversar com você e até dizer o que eles sentem falta. E aí você vai analisar o seu público e logicamente trazer mais produtos e mais atrações e mais eventos para atender esse seu público e pode de repente virar até um ponto de encontro na sua cidade, um ponto assim importante na sua cidade. Veja que eu estou falando de coisa que sai dos grandes centros. Você não precisa pensar que para dar certo o meu negócio tem que ser em São Paulo, tem que ser no Rio, tem que ser em Belo Horizonte. De repente você consegue, analisando o público da sua cidade, tendo esse tipo de informação, atender essa demanda.
E qual a grande vantagem de você trabalhar com os artistas brasileiros? Você tem essa questão de promover eventos, de levar um público, de fazer workshops, palestras, conversas, você tem produtos diferenciados na sua loja, você tem interações diferentes, sabe, uma tarde de autógrafos, coisas desse tipo que chamam o público. Você pode pensar em atividades, por exemplo, talvez você jamais cogitaria trazer um desenhista internacional, porque você vai ter que pagar a viagem do cara. Mas de repente um grupo que mora na cidade próxima, ou por perto, alguma coisa, você pode trazer e ter um bate-papo super bacana. Então é um negócio que ele pode começar a fomentar um mercado de nicho em vários lugares. Uma vez que esse tipo de iniciativa se multiplica pelo território nacional, você começa a possibilitar interações diferenciadas. E aí cai naquela coisa da cultura de consumo que eu já falei em outro vídeo que vale a pena você assistir. Você pode criar aí nichos alternativos de distribuição, tá? Por isso que eu acho que a loja geek, esse tipo de comércio, atende um público potencial e que está fazendo falta e pode ser uma grande possibilidade de negócio para você que tem um perfil empreendedor. Porque existe público para isso sim, só que não é só você pegar produto e ficar esperando. Como eu falei, você tem que ser o cara da locadora, que conhece o que você está vendendo, né, explica para a pessoa, recomenda, você cria o seu ponto de encontro lá, você cria um ambiente agradável para o seu negócio, você pode de repente criar uma loja que é meio, sabe, meio cafeteria, meio, né, livraria. Tem também, cara. Por que você não pode fazer isso com quadrinhos, uma loja, escola? Você tem várias interações aí. O público geek, a comunidade que gosta disso, está pelo país inteiro. E muitos estão carentes de produtos. E pode ser uma grande oportunidade para você aí. E um grande até giro para fomentar pequenas editoras a trazer novas publicações, novas obras. As lojas geek se desenvolvendo, nós podemos criar aí até um segmento a mais alternativo de comércio direto em vários locais do país, justamente por esse momento de declínio da distribuição da banca de jornal e essa lógica e renovação do puro consumidor de quadrinhos no Brasil. Tá? Então fica aí essa sugestão para vocês pensarem, questionarem, dúvidas ou até falhas que talvez vocês encontrem, escrevam aí nos comentários. E para finalizar, eu vou recomendar aqui um livro que muito desse livro é o que eu me baseei para fazer uma analogia, tá? Que é o livro chamado Comic Book Culture, vocês estão vendo aqui, ó. Este livro, ele fala exatamente sobre o período de transição do surgimento dos comic shops nos Estados Unidos, quando os quadrinhos deixaram de ser vendidos unicamente em lojas populares ou bancas e começaram a ser vendidos nos comic shops. Né? Como que isso surgiu? Como que isso apareceu? Como houve essa transformação? É uma coisa também de fomentação do público, esse perfil colecionador, tudo mais, que eu acho que vale a pena vocês lerem. Infelizmente só tem em inglês, tá? Nenhuma editora traduziu aqui ainda, mas ele é bastante interessante para você entender como que formou o mercado lá. E claro, lá é muito diferente, mas é possível fazer uma analogia de talvez nós estarmos em um momento parecido. Claro que adaptando com a internet, outras coisas hoje, mas existe essa transformação de público e de mercado, justamente por você ter um padrão estabelecido que está em declínio, tá? Então, essa é a discussão de hoje sobre lojas geek. Eu dou muito apoio, eu acho que pode ser um grande caminho aí para pequenas editoras e até o artista independente aí conseguir ter mais um canal para comércio, para promover atividades e tudo mais. Esse é um vídeo que foi comprido, mas eu queria colocar essa ideia. Se você gostou dessa ideia, de repente você tem um capital de reservado aí na sua cidade, aí você pensa em alguma coisa, cara, eu quero que você mais faça, não precisa nem acreditar pra mim, nem nada, sabe? Bota em prática aí, eu sou a favor da galera trabalhar mesmo. O que eu te digo existe público para isso, sim, sabe? Estude o empreendedorismo, estude como abrir o seu negócio, sabe? Saiba analisar o seu público e ver como fazer o seu negócio ser de sucesso. Ok? Muito bem, então é isso aí. Se você gostou deste vídeo, achou bacana, dá um joinha aí nos favoritos e compartilha as redes sociais que você possui. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva. E, gente, é isso. Escrevam aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, essa coisa das lojas geeks. Será que vão ser os nossos comic shops? Ou você acha que não, que é só um modismo, uma coisa que tende a perecer em breve?
Enfim, né, escreva aí o que vocês acham, vamos discutir, vamos conversar, porque esse é um assunto de extrema importância que eu acho que todo mundo tem que sentar e conversar e refletir um pouco. E pode ser uma oportunidade de negócio para você. Certo? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.